meus nobres alunos. Vamos aqui para fazer mais uma questão do assunto de efeito Doppler, tá? Que fica na apostila 4 de vocês, no capítulo 15, lá na página 364, tá bom? Professor Rômulo. E vamos à questão. Questão de número 6 diz o seguinte: ainda acerca do assunto tratado no texto, na apostila de vocês, ele começa por esse texto da ambulância, né, e ele pega as questões de número 5 e 6. Vamos começar então pelo texto e vamos para o enunciado, tá? Vamos lá. Considerando um observador, no ponto O, né, parado na calçada de uma rua, quando uma ambulância passa com a sirene ligada conforme a figura, o observador nota que a altura do som da sirene diminui repentinamente depois que a ambulância o ultrapassa. Uma observação mais detalhada revela que a altura sonora da sirene é maior quando a ambulância se aproxima do observador e menor quando a ambulância se afasta do observador. Esse fenômeno, junto com outras situações físicas nas quais ele ocorre, é denominado efeito Doppler. Ok, agora sim a questão. Ainda acerca do assunto tratado no texto, que descreve o efeito Doppler, resolva a seguinte situação-problema. Considere ainda o observador conforme a figura, parado na calçada, munido de um detector sonoro. Quando uma ambulância passa por ele a uma velocidade constante com a sirene ligada, o observador percebe que o som que ele ouvia teve sua frequência diminuída de 1000 Hz para 875 Hz. Sabendo que a velocidade do som no ar é 333 metros por segundo, a velocidade da ambulância que passou pelo observador em metros por segundo é. Então tá jóia, pessoal. A pergunta da questão é: qual é a velocidade que a ambulância passou pelo observador? Muito bem. Então vamos considerar as seguintes coisas. Na apostila, a gente tem um resumo, né? Que chega na seguinte relação de frequências que é emitida pela fonte sonora, no caso a sirene da ambulância, e a frequência que chega até o observador, que é sentida por ele. Por isso que ele está com a sensação de que quando a ambulância se aproxima, ele tem um som, inclusive, um pouco com volume maior, essas coisas, né? Mas ele percebe que o som muda, isso porque a frequência que chega até ele, ela muda conforme a ambulância se aproxima, para depois que a ambulância se afasta dele. Então, qual é a relação que a gente vai trabalhar para chegar nessa condição? Para conseguir calcular esse tipo de frequência que ele percebe. A relação que a gente tem para esta observação é a seguinte. Onde a frequência linha é a frequência sentida pelo observador e a frequência F é a frequência emitida pela fonte, no caso a sirene, tá? Eu gosto de reescrever essa equação da seguinte forma, como está aí, né? Se você parar para observar, ela é só um rearranjo, né? Onde esta parte superior aqui da fórmula, ela desceu, e a parte de cá ficou frequência sobre essa parte mesmo. Só que o que é ver som, mais ou menos ver observador? Isto é a velocidade do som em relação à velocidade do observador, que o observador pode estar parado com velocidade zero, mas ele também pode estar se movendo em relação à fonte, tudo bem? Em relação ao som que está sendo emitido. Já o denominador, velocidade do som mais ou menos v da fonte, é a velocidade relativa do som em relação à fonte. Aí você pode parar para pensar, peraí, mas o som e a fonte não são a mesma coisa? Não. O som ele se propaga com a velocidade, nesse caso aqui 333 metros por segundo. E a fonte é a velocidade no caso da ambulância. Então a fonte sonora é a velocidade da ambulância, da sirene, a sirene se move junto com a ambulância,
e a velocidade do som é a velocidade que o som se propaga naquele espaço. Tudo bem? Então, por que eu gosto de colocar velocidade relativa? Porque velocidade relativa, a gente não tem errada. A gente já tem ideia que a velocidade relativa, ela pode ter duas situações, por exemplo. Olhando aqui para a direita da nossa tela, vou até dar um zoom aqui. Lembrando que como é que a gente calcula a velocidade relativa? Imagina que você tem dois corpos, né? Cada um com a velocidade de 100 metros por segundo, se movendo em sentidos opostos. A velocidade de um em relação ao outro é a soma dos módulos dessa velocidade. É como se esse aqui, por exemplo, tivesse parado e este segundo tivesse se aproximando dele com 200 metros por segundo. Agora, já um caso onde os corpos têm velocidades que estão no mesmo sentido, se, por exemplo, elas tiverem o mesmo valor, 100 metros por segundo, qual a velocidade relativa de um em relação ao outro? Esse de trás vai alcançar o da frente? Ou o da frente vai conseguir se afastar do de trás? Não, porque como as velocidades têm o mesmo módulo, a velocidade relativa entre eles é a zero. Ou seja, no mesmo sentido você subtrai os módulos da velocidade. No sentido oposto, você soma o módulo dessa velocidade, tá bom? Por isso que nessa equação aqui, a gente tem o mais ou menos, porque depende se eles estão no mesmo sentido ou sentidos opostos, tudo bem? Então eu gosto de colocar a velocidade relativa, para não ficar na decoreba de fórmula, tá certo? Então vamos para essa situação da questão aqui, ó. Vamos aos dados. Na questão, ele está dizendo alguns valores, né? Ele está dizendo que quando o observador percebe que o som teve sua frequência diminuída de 1000 para 875 Hz. Então, uma frequência vale 1000 Hz e a frequência em outro momento ela vale 875 Hz. Né? Essa frequência de 1000 Hz é quando a fonte sonora se aproxima dele. Depois, quando ela está se afastando, ele teve a sensação que ela diminuiu. Ok? O que é essa aproximação e afastamento? Quando a fonte sonora, a ambulância, se aproxima dele, a frequência que chega até ele, a frequência no observador, é de 1000 Hz. Quando a ambulância já passa por ele, se afastando, a frequência que o observador percebe é 875 Hz, tá bom? E ele dá uma informação para a gente. A velocidade do som no ar, ela é de 333 metros por segundo. Então, velocidade do som é 333. Ele quer saber qual a velocidade da fonte ou da ambulância, ok? Esta é a pergunta. Então vamos trabalhar com a equação que está aqui nesse canto, tá? Bom, a situação primeira. Na aproximação, a gente vai ter a frequência sentida pelo observador, 1000 Hz, sobre a velocidade do som em relação à velocidade do observador. Ela está dizendo que o observador está parado. Logo, ele tem a velocidade zero. Tudo bem? Então vamos lá. Velocidade do som em relação ao observador. Tanto faz se eu vou somar a velocidade do som com a dele ou se eu vou subtrair. Vai ser 333 de qualquer jeito. Seja ela mais ou menos zero, tanto faz. Bom, então não vou nem colocar isso aqui. Do lado de lá, a velocidade da fonte é o que ele quer saber. Perdão, a frequência da fonte é o que ele quer saber. Também. Junto com a velocidade da fonte, que é a pergunta da questão. Mas eu não sei qual é a frequência emitida pela fonte. Então eu estou com uma situação de duas incógnitas. Frequência da fonte e a velocidade relativa do som em relação à fonte, né? Quando ele está se aproximando do observador, na aproximação, deixa eu subir um pouquinho mais aqui.
Deixa eu colocar uma situação aqui para vocês. Vamos dar uma olhada nesse esqueminha aqui embaixo, que eu acho que fica melhor o entendimento. Quando a fonte se aproxima do observador, olha como é que está tanto o som da sirene, né, quanto a própria fonte, que é a ambulância, elas estão no mesmo sentido. Aqui está a velocidade do som se aproximando do observador e a ambulância com a sua velocidade também se aproximando do observador. Como nós estamos com duas velocidades no mesmo sentido, como é que fica a velocidade relativa no mesmo sentido? Uma subtração, que é a velocidade do som menos a velocidade da fonte, que é a velocidade da ambulância. Ok? Agora, quando a ambulância passa pelo observador, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. A velocidade do som agora está indo até o observador, então o som agora está no sentido contrário. É claro que o som também ele se propaga para frente, mas a gente está falando em relação ao observador, né? O som agora está indo na direção dele, no sentido dele, né? Que é para a direita. E a velocidade da fonte, que é a velocidade da ambulância, continua para a esquerda porque a ambulância se desloca para a esquerda. Então, como nós temos duas velocidades com sentidos opostos, como é que fica a velocidade relativa do som em relação à da ambulância? Fica uma soma. Tudo bem? Então, vamos voltar para a nossa equaçãozinha aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho que a gente já fica com essa visualizando. Então, esta parte da equação, a velocidade relativa do som em relação à fonte, nós estamos no primeiro caso, que é o de aproximação. A ambulância se aproxima do observador. Como é que é a velocidade do som em relação à da fonte? Então, na aproximação, vai ser esse caso em azul, 333 menos a velocidade da ambulância, que é a v da fonte. Tá bom? Então, nós estamos com duas incógnitas, tanto a frequência emitida pela fonte quanto a velocidade da fonte. Vamos lá. Agora, então, qual seria a segunda? A segunda é o caso do afastamento, que é quando a frequência muda para 875 Hz. Então, vamos escrever aqui, ó. Então, vamos lá. A frequência sentida pelo observador no afastamento, ela passa a ser 875. A velocidade relativa do som em relação ao observador continua 333 em relação ao observador, que 333 menos 0, ou 333 mais 0, tanto faz, que não faz diferença. A frequência emitida pela fonte a gente também não sabe. E no afastamento, a velocidade relativa do som em relação à fonte, é o que está em vermelho aqui embaixo. A velocidade relativa do som em relação à fonte vai ser 333 mais a velocidade da ambulância, ok? Então a gente vai ter um sisteminha para trabalhar com essas duas equações aí. Então eu vou montar aqui e a gente vai resolvê-lo. Então o que eu passei a escrever aqui agora, que apareceu para a tela de vocês, é o seguinte. Eu peguei essa primeira equação e subi com esse termo. E deixei a frequência da fonte isolada na direita, multiplicando esse 333 menos da fonte vezes 1000, que está aqui. A mesma coisa eu fiz na segunda equação. Eu peguei e subi com esse termo, multiplicando 875, e deixei a frequência da fonte isolada. Por que isso? Porque se eu tenho o lado esquerdo igual à frequência da fonte nas duas equações, eu posso dizer que os lados esquerdos são iguais. Então, assim eu vou escrever agora. Ficou assim, então. E aqui eu percebo que os denominadores são iguais, então eu vou simplificar. E aí, aplicando uma distributiva, eu vou ter a seguinte relação. Ficando com esse aspecto aqui. Então, vou passar esse número para lá e esse número para cá. E ficamos com 41.625 igual a 1.875 vezes V da fonte. Logo, 41.625 sobre, vou descer com esse termo, 1.875 é igual a V da fonte. E essa conta dá 22,2
metros por segundo. Então a pergunta que ele fez é qual a velocidade da ambulância, que é, no caso, a velocidade da fonte. A velocidade que a ambulância passou pelo observador, gabarito letra A.